O SIS, senhores, o que é o SIS? São vários testes lógicos dentro de uma função só, tá? Mesma ideia. Teste lógico pressupõe que é verdadeiro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um teste lógico, dar uma resposta para ele quando ele for verdadeiro. Vou colocar outro teste lógico, dar outra resposta para ele quando for verdadeiro. E assim eu vou colocando, tá? Os testes lógicos. Não é perfeitinho não, tá? Por quê? Eu vou fazer aqui primeiro e vou mostrar para vocês o porquê. Vamos lá, vamos tratar o aprovado primeiro, tá? Então, SIS, teste lógico, é o primeiro argumento que eu tenho que dar para a função. Agora eu tenho que dar a resposta para esse primeiro teste lógico aqui. Se for, opa, não fiz a comparação, né? Se for maior ou igual a 7, está aprovado, ok? Agora é o seguinte, se essa nota for, eu vou tratar a recuperação também mais ou menos seguindo a ideia do CIC aqui, tá? Se essa nota for menor do que 5,9, ele vai estar reprovado, certo? Aí como é que eu faço para tratar a recuperação agora? Eu posso fazer só isso aqui? REC? Não, não posso, por quê? Porque eu preciso primeiro fazer um teste lógico, tá? O CIS é sempre assim, teste lógico, resposta, teste lógico, resposta, teste lógico, resposta, tá? Então eu tenho que falar para ele qual que é o teste lógico quando vai ser recuperação. Eu vou falar para ele o seguinte, ó, recuperação vai ser o seguinte, se a média for menor do que 7, né? Ou menor ou igual a 6,9, tanto faz, então eu vou colocar aqui menor que 7, tá? Tecnicamente, tanto faz, né? Ele vai estar de recuperação. Beleza. Qual que é outra situação também aqui? Porque como eu coloquei aqui 5,9, eu tenho que falar para ele também assim, ó. Ó, 6 também passa, tá? Então, considero 6 também. Então, se a nota passa, no caso, sim, né? Fica de recuperação no nosso exemplo aqui. Então, se a média for... opa, peraí que eu fiz... Não, tá certo. Menor do que 7, recuperação. E se ela for maior ou igual a 6, também é recuperação. Bora ver se vai dar certo, tá? Porque o CIS, como eu falei, não é perfeitinho. Ajuda muito o CIS, tá? Mas não é perfeitinho, não. Porque tem que seguir uma certa lógica aqui. Ó, ele deu a mesma resposta, tá? Vamos ver aqui se ele vai mudar para reprovado aqui. Vamos botar aqui um 5, né? Beleza, mudou para reprovado. Vamos ver o 6. 5,5 de recuperação, até agora ok. Vamos tentar bater um 6,9 aqui. 6,8, 9,5. Deu 7, já foi 9,3. 6,9, tá? Deu recuperação. Era para dar recuperação mesmo. E aqui também deu menor do que 7, também deu recuperação. Aqui deu perfeitinho, tá? Deu beleza, então não deu problema nenhum, tranquilo então. Mas o que acontece, pessoal? Às vezes, tá? Às vezes acontece o seguinte, eu vou inverter aqui, ó. Eu vou pegar primeiro as recuperações e depois colocar a reprovação. Vamos ver se ele vai dar um BO aqui, que eu espero que dê. Deu, aqui ó, deu. Deixa eu ver porque que é recuperação. Ele considerou como recuperação. Era para estar reprovado, certo? Vou aqui ó, reprovado. Por que ele considerou recuperação? Por que ele não considerou reprovado? Porque ele já encontrou uma condição que satisfazia. Foi essas aqui, certo? Por que ele pegou aqui? A nota é 5,7. Ó, tá dentro aqui do é menor que 7. Então, tá recuperação. Tranquilo para mim, tá? Ele vai continuar com o resto? Não. Na primeira condição que ele encontrar, ele já dá o stop aqui, beleza? Então, por isso que é bom dar uma organizada, tá? Porque assim, testa essa primeira. Encontrou? Não. Então testa essa segunda. É essa que eu quero? Não. Por quê? Porque pode ser essa terceira condição. Aí, se não for nenhuma das duas, essa terceira tem que atender. Ou a quarta, ou a quinta, assim sucessivamente, tá? O que eu quero dizer? Organizem, tá? Sempre a primeira resposta. Primeiro eu quero aprovado. Se não encontrar, eu quero reprovado. Se não encontrar, eu quero recuperação, tá? Porque a recuperação, eu usei duas situações aqui, ó. Na verdade, se eu tirasse essa aqui, não, né? Você vai ter que continuar mesmo, tá? Deixa eu desfazer aqui tudo. Então, assim, se eu fizesse uma outra situação aqui e invertesse a lógica, tá? Como eu fiz aqui com reprovado e recuperação, ele encontrou primeiro, ele parou. Ele não tem. O CIS é o seguinte: encontrei a situação, não tem por que testar o resto, tá? Então, o CIS tem
pequena, não vou dizer falha, tá? Mas ele tem esse pequeno contratempo, por assim dizer, tá? Tem que organizar certinho, porque senão as informações não vêm do jeito que a gente espera, beleza? Então, essa primeira parte é isso, tá? Do si e do cis, tá? Vamos para o outro exercício aqui, porque aqui eu quero fazer umas contas, tá? Que eu vou mostrar para vocês também que o si e o cis também dá para fazer conta também, tá? Aqui vamos fazer o seguinte, tá? Vamos supor que é uma entrega aqui, tá? Então, de acordo com a quilometragem, eu vou fazer um cálculo em cima desse valor aqui, tá? Vamos considerar uma porcentagem em cima desse valor, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer o seguinte. Se a quilometragem aqui for maior, cadê o maior, maior ou igual? Hum, vamos considerar 600. Se for maior que 600, eu vou pegar o valor do frete e vou acrescentar 15% em cima desse valor, tá? Então, opa, é mais, tá? Lembrando aqui que o Excel não faz as coisas bonitinhas igual é na calculadora, tá? Então, a gente tem que falar para ele passo a passo, tá? Eu vou pegar o valor e somar com a porcentagem em cima desse valor, tá? Vamos considerar que vai ser acima de 600 quilômetros, vou considerar um frete de 15%, tá? Posso fazer assim, 15%. Ou já posso fazer já calculando a porcentagem, né? Que daria 0,15, tá? 15%, pronto, não vamos dificultar a vida não. Se for menor do que isso, tá? Então eu vou pegar o valor e acrescentar 10%. 10% em cima desse valor, certo? 10%. Si bem simplesinho aqui. O que eu estou fazendo então? Ó, quilometragem. Eu vou andar mais do que 600 quilômetros? Vou. Então, eu vou pegar o valor que está aqui do lado e vou acrescentar 15%. Tá? Eu vou andar menos do que 600 quilômetros? Vou. Beleza. Então, eu vou pegar o valor do frete e vou acrescentar 10%. Tá? Aqui eu estou inventando qualquer porcaria aqui só para a gente ver que dá para fazer conta, tá, gente? Não segue muito... Ah, não tem lógica, o preço, enfim, tá? Ignora. Só para ver que funciona, tá? Beleza. O que ele fez aqui? Ele é 600, né? Então tem que ser maior que 600. Deixa eu ver aqui. É 600, né? Maior, acima de 600 km eu cobro 15%. Então ele caiu nessa segunda condição aqui. Tá certo, tá? 10% de 500, 50. Somou mais 50, né? 550. Vamos arrastar aqui. Beleza. Aqui é 10%. Aqui já é 15, tá? E aqui também vai ser 15, certo? Deixa eu ver se tem uma calculadora aqui. Só pra gente fazer na calculadora. Dois exemplos aqui para ver se está certo, tá? Calculadora, se fosse fazer, era isso aqui, né? 500 mais 10%. Beleza? 550. Estou fazendo a primeira aqui, tá? Agora eu vou fazer da região 3, tá? Que é 15%. Então, 700 mais 15%. Vocês já viram que ele já fez a conta ali de 105, né? Mais ou menos o que o Excel faz aqui, tá? 805. Tá certo, tá? Então a ideia é essa então. Simples, simples, gente. Então dá para trabalhar com texto, dá para trabalhar com cálculo, também dá para trabalhar com dois, tá? Antes da gente ir para o CIS, deixa eu criar uma situação aqui. Duas, aliás, tá? Vou inserir uma coluna aqui. E vou inserir uma coluna aqui também. Beleza. Vou colocar aqui. E vou explicar qual é a minha lógica aqui, tá? Eu vou fazer duas situações, tá, gente? O se... Opa, calma aí. Fiz errado aqui. Abri o parênteses errado. O se e o i. E também vou fazer um se ou também, só para a gente entender
como é que funciona o E e o OU, tá? Beleza, agora aqui eu vou trabalhar com duas funções, tá? O que eu quero dizer? Aqui, vamos considerar que o cliente é do tipo 1 e do tipo 2, tá? Que tem algumas permissões especiais, tá? Deixa eu só centralizar aqui, beleza? Vamos lá então. Vou falar o seguinte, gente. Ainda vamos continuar com a ideia de cobrar 10 ou 15%, tá? O que vai mudar agora é o seguinte. Para me cobrar 10%, o cliente tem que ser... Eu tenho que andar mais do que 600, tá? E o cliente tem que ser do tipo 1. Eu tenho que fazer as duas situações, tá? Então, o valor. Vou até abrir um i aqui. Por que eu vou abrir um i agora? Porque eu vou fazer dois testes lógicos, tá? Então, eu já faço dentro do e, que ele já compara para mim e já me traz, tá? Se vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, é o seguinte. O e, gente, tem que atender as duas situações, tá? O ou, atendendo um ou outro, ele considera, tá? Então, é o seguinte. O valor não, desculpa. A quilometragem tem que ser maior ou igual a 600, tá? E, ponto e vírgula, tá? Que eu vou continuar com i aqui. O cliente tem que ser do tipo 2. Vou considerar do tipo... Não, do tipo 1 mesmo. Só para a gente fazer aqui uma ideia qualquer aqui, só para a gente ver como é que trabalha as funções, tá? Como é texto, tá? Eu tenho que comparar texto, certo? Então, é o seguinte. Se o cliente for igual texto, tá? O texto tem que estar certinho, tá, gente? Se você colocou maiúsculo, se você colocou espaço depois, enfim, você tem que colocar o texto certinho, porque como é comparação, ele vai comparar para ver se está igual ou igual mesmo, tá? Então, cliente do tipo 1. Como eu não coloquei espaço aqui no cliente, tá? Não vou colocar espaço aqui também. Agora eu vou mostrar para vocês, né, esses problemas de espaço. Então, beleza. Se eu andar mais de 60 e o cliente for do tipo 1, eu vou cobrar o valor mais o valor vezes 15%. Se ele não for nenhum dos dois, eu vou pegar o valor mais o valor 10% em cima desse valor, né? Mais 10% em cima desse valor. Beleza. Eu fechei o E aqui no teste lógico, tá? Então por isso que eu não fechei parênteses aqui no fim. Sempre toma cuidado, tá, gente? Onde é que você vai abrir uma função, onde é que tem que fechar, tudo mais. Nem sempre ela fecha no final, tá? Nesse meu exemplo aqui, eu fechei antes, tá? Eu fechei o teste lógico aqui, ok? Beleza. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Aí a gente vai decifrando aqui que foi a loucura que eu coloquei aqui, tá? Então eu vou arrastar tudo para ver o que aconteceu aqui. Não vai dar exatamente igual não, tá, gente? A ideia é essa mesmo, que não dê igual. Vamos lá. Aqui deu o mesmo valor. Deu 550. Vamos ver o que ela atendeu. O cliente, eu andei mais de 600? Não, tá? Aqui a quilometragem é 500. O cliente é do tipo 1? É, tá? Só que como eu não andei mais de 600, eu não cobrei 15%. Ele caiu no 10, tá? Vamos para o segundo. Eu andei mais de 600 quilômetros? Não. Cliente é do tipo 1? Também não. Então caiu no 10 também, ok? Aqui que deu a diferença, ó. Eu andei mais de 600? Andei, tá? Só que o cliente é do tipo 1? Não, e o cliente não é do tipo 1, ele é do tipo 2, tá? Então, o cálculo que ele vai fazer é de 10% também, nessa minha situação aqui que eu criei aqui, tá? Então, ele não caiu aqui. Se eu selecionar aqui, ó, deixa eu ver se o E todo vai dar, para ver se ele dá a resposta. Isso, deu, ó. Vocês podem ver que deu falso ali, tá? O meu teste lógico deu falso. Aqui também deu falso, tá? Aqui já deu verdadeiro. O meu teste lógico deu verdadeiro, porque eu andei mais de 600 quilômetros e ele é um cliente do tipo 1, tá? Então, deu verdadeiro aqui, certo? Então, ó, o cálculo que ele fez foi de 15%, tá? Ele pegou o valor, tá? E fiz 15%.
Relembrando, tá, gente? Lá no começo, por que que eu não coloquei mais? Porque aqui ele vai considerar como 15 centavos, tá? Até dar enter aqui, ó. Calma aí, deixa eu ver aqui, mais 15%, 1902, né? Não, na verdade nem foi 15 centavos, né, gente? Deixa eu só ver aqui. Na verdade ele somou esse, depois somou esse de novo e depois acrescentou 15 centavos, tá? Por isso que deu esse valor aqui. Tá certinho, então, tá? Pela lógica aqui. Então, lembrando que multiplicação, que porcentagem é uma conta de multiplicar aqui, ok? Beleza. Uma outra coisa que eu falei para vocês, senhores, olha só, não tem espaço. Se eu colocar um espaço aqui, não, aqui não, vou colocar aqui, ó. Aqui porque deu um valor errado, né? Que vai mudar aqui para 10%. Aí, ó, mudou para 10%. Simplesmente por causa de um espaço, tá? E aqui é um I maiúsculo que eu coloquei, tá? Se eu colocar um I minúsculo, também vai dar problema. Aqui ele até que não considerou não, aqui foi case sensitive, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu apagar aqui. Vou colocar um I de novo. Que não foi case sensitivo que a gente fala, né? Ele considerou tanto o I maiúsculo como o I minúsculo como a mesma coisa, tá? Só que assim, ó, olha só. Por que que deu erro aqui? Isso é um L, tá? Um I maiúsculo e um L minúsculo. Deu a mesma coisa aqui. Então, cuidado, tá? Case sensitivo, ok. Ele passou, tá? Pode ser que ele atrapalhe se você usar assim, tá? Tipo assim, ó. Usou sim, depois você vem misturando assim, tá? Pode ser que dê essa confusão. Se você não fez, tá tranquilo, tá? Beleza, senhores. Então, esse é o se e o i, tá? Então, ele tem que considerar as duas condições. Diferente do ou, tá? O ou é o seguinte. Atender uma, para mim tá valendo, tá? Então, é um se. Já vou abrir um ou aqui. Por quê? Porque o ou eu vou fazer meus testes lógicos, ok? Então, se a quilometragem for maior ou igual a 600, opa, 600, maior ou igual a 600, tá? Se eu for andar mais que 600 quilômetros, maior ou igual, né? Aí, maior ou igual. Maior ou igual a 600, ou se o meu cliente é texto, tá? Tô comparando texto. Se o meu cliente for do tipo 1, tá? Vou até deixar um i minúsculo aqui para ver se não vai dar problema também, ok? O tipo 1 aqui que eu considerei algarismo romano, tá, gente? Beleza. Então, meu teste lógico eu finalizei, é toda a minha função ou, tá? Beleza. Vou seguir a mesma coisa, tá? Então, é cálculo. Então, eu vou pegar o valor aqui, valor mais o valor esse 15%. Caso contrário, vai ser o valor mais 15%, 10%, aliás, em cima desse valor. Beleza, vamos ver o que vai acontecer. Aqui ele caiu no 15, tá? Caiu no 15%, aqui caiu no 10%, aqui caiu no 10% e aqui também caiu no 15%. Vamos ver o que aconteceu? Vamos lá. Andei mais que 600? Não. Mas é um cliente 1? Cliente do tipo 1? Sim, ele é do cliente tipo 1, tá? Então uma condição foi atendida. Como isso aqui para mim, selecionar aqui, é sempre verdadeiro. Então a minha resposta de verdadeiro é essa aqui, tá? Então por isso que ele fez o cálculo agora com 15%, tá? Vamos lá. Andei mais do que 600? Não, não andei mais que 600 e o cliente também não é do tipo 1, ele é do tipo 2. Até agora tá tranquilo, tá, gente? Então aqui não é case sensitivo, tá? Mas é bom deixar organizadinho para não dar problema depois se tiver que arrumar a fórmula, tá? Aqui também é a mesma coisa. Aqui eu andei mais do que 600, tá? E é um cliente do tipo 2. Mas como ele atendeu primeiro aqui, ele vai considerar então os 15%, ok? E aqui atendeu as duas, né? Eu andei mais que 600 quilômetros, né? E ele é um cliente do tipo 1. Então, verdadeiro, vai cair aqui. Ok? Então mudou aqui, né? Em comparação com o CE e aqui em cima.
beleza? Posso usar um proc, posso usar um soma, posso usar um média, posso usar não sei o que dentro da função? Senhores, dentro de funções e planilhas pode-se quase tudo, né? Não vou dizer tudo. Pode-se juntar N funções, tá? Desde que ela tenha uma lógica, tá? E desde que ela esteja organizada para trazer respostas, ok? Vamos lá para o CIS então.